Olá, mulheres! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Papo de Mulher Podcast. E essa terceira temporada, fala a verdade, vocês estão amando, não estão? O assunto de hoje vai ser Nunca é tarde para recomeçar. Gente, você vai se identificar, talvez virar uma chavinha, então fica de olho, fica até o final aqui com a gente. E antes de apresentar a nossa convidada, vamos falar dos nossos patrocinadores dessa temporada, né? Clínica Veterinária Costa Caiado, uma clínica veterinária que está no mercado há 39 anos, do nosso querido pai. Eu não posso falar, eu só posso ficar assim, porque eu falo assim, gente, papai faz de tudo. Ele opera todos os animais que você imaginar, todos os tipos de cirurgia. Mas eu fico falando na Nayara, o Felipe e o Douglas, vetando, porque eles me bloqueiam. Mas realmente, fazendo cirurgias, tudo que você imaginar, consultas, internação, vacinação, banho e tosa. Então, você tem um bicho, pode levar lá que a gente vai te atender. Tá? Seja qual for. Wizard, que está no mercado há 36 anos, maior franquia de idiomas do Brasil, e aqui na nossa cidade, em Guarapari, há 15 anos. E aí a Wizard tem uma coisa muito legal, você pode começar a estudar lá com 3 anos de idade, e desde a primeira aula você já começa a formular frases. Então não são palavras soltas, um vocabulário solto que você vai aprender lá na frente como que você vai usar isso. Então na primeira aula você já começa a formular frases e conseguir ir evoluindo num diálogo, numa comunicação. Temos aqui a Joyce nessa temporada com uma comida deliciosa, funcional, com ingredientes naturais, alimentos nutritivos. A Joyce, gente, ela faz bolos, tortas, canjicão, marmitinha, fit, ela faz de tudo. E o melhor de tudo, que é funcional, mas é delicioso. E aí ela consegue montar um plano de acordo com, ou um alimento, né, de acordo com o que você precisa. Então, eu sou intolerante a glúten, não posso comer lactose, não posso açúcar, enfim. Ela vai te dar aí uma opção de coisas que você pode comer e você pode confiar, tá? Ela arruma um jeito do negócio ficar gostoso. Naturalíssimo PS, gente, sucesso. Não tem nada que eu já indiquei para alguém do Naturalíssimo S que a pessoa não gostou. Sério, perfeito. Lorena Armon Semijoias, com semijoias maravilhosas. Semijoias maravilhosas. Eu sempre jogo o cabelinho para mostrar. Semijoias de qualidade, bonitas, muita opção. Então você pode entrar no Instagram da Lorena, mandar mensagem para ela por direct. Lá no Instagram dela você consegue ver muita coisa já, muita opção do que ela tem. E para todos os gostos, né, amigas? E o atendimento, assim, da Lorena é personalizado, né? Ela vê os detalhes, ela vê o seu jeito de ser, às vezes a roupa que você tá, ela é muito atenciosa. Verdade. Favorita Calçados, com loja no centro de Guarapari e loja no aeroporto. Muita opção também, um atendimento muito legal também. O Rafael e a esposa são muito atenciosos para escolher cada sapato que eles vão levar para lá. Então, assim, eles preferem sapatos de couro, qualidade, sabe? Tecidos nobres. Muita salto opção. Em madeira, salto tudo em que madeira. é tendência, assim, você encontra na Favorita. Design diferenciado, mas você também encontra os clássicos, né? Sim, e até os criativos, você encontra de tudo. E o que eu acho mais interessante, de verdade, é que você consegue ver tudo pelo Instagram. Antes de ir à loja, você consegue ter noção, eu quero esse, porque é tudo muito bem explicado ali, né? O Instagram deles é muito, muito bom. Vamos lá. Brilho das Noivas, com aluguel de roupas para casamento, roupas para festa, formatura, para homens e para mulheres, tá, gente? Não é só para mulheres, não, para homens também. E aí, uma coisa muito legal, que eu acho que é um diferencial muito legal do Brilho das Noivas, é a consultoria personalizada que eles fazem. Então, assim, para noivos e para noivas, para conseguir exprimir, sabe, a sua identidade, o que você é. Porque, assim, o dia do seu casamento é o dia do seu casamento, né? Normalmente foca mais na mulher, né? Tipo, e o noivo acaba sendo esquecido. Então, assim, noivos e noivas, você consegue ter ali um direcionamento do que você vai usar naquele dia, né? E vocês sabiam que eu tenho uma amiga que ia casar e eu fui com ela buscar os vestidos. Ela rodou, foi em Vitória e o vestido do sonho dela estava na Brilho Noivas. Ai, que legal.
Verdade. Muita Legal. opção, muita coisa boa também para vocês conhecerem. Serra Negra Spa Urbano. É o espaço onde a gente faz as nossas gravações aqui. É um spa urbano, pousada, local para eventos. As meninas usam demais aqui, são apaixonadas pelo serviço da Serra Negra. Todos os pacotes, né? Pacote para gestante, pacote para noivo, pacote para casal, para família. O que você quiser, você tem aqui nesse spa. Bem-estar e saúde é aqui. É aqui. E Estamparia em Família, que fez as nossas lindas canequinhas aqui. Eles fazem brindes personalizados, presentes personalizados para datas comemorativas, enfim, para o que você quiser, né? Se você chega lá um pouco sem ideia também, eles te ajudam a decidir o que você quer, te dão sugestões. Eles trabalham com pronta entrega, tá? Com coisinhas lá, quero presentear uma xicrazinha cheia de chocolatezinho. Você chega lá, eles têm essas opções. E tem também algo especial. Eu quero fazer pro meu podcast uma xícara. E, gente, a entrega é super rápida. A qualidade, eu gostaria que vocês dessem um zoom. Mas a gente posta no nosso Instagram também, né? Muito excelente. Tudo aquilo que a gente indica, gente, vou falar pra vocês aqui. Eu acho que eu já falei isso em alguns episódios. É aquilo que a gente consome. Ou se eu já consumi, ou se a Nayara já consumiu, se a Fernanda já consumiu. O que a gente fala aqui, a gente tem propriedade, porque a gente conhece, tá? A gente não indica nada, é um patrocinador aleatório que quer... Não, a Wizard, eu já comentei com vocês que a Alice estudou na Wizard. Brilho da Noiva, já comentei que eu já aluguei coisa pra Alice, pra mim. Enfim, a gente consome aquilo que está aqui, porque a gente indica aquilo que a gente confia. E você consegue achar o Instagram de todos os nossos patrocinadores aqui na descrição do vídeo, tá? Então, se tiver dúvidas, se quiser ver alguém lá, pode ir lá que tá tudo Vamos falar da nossa convidada, vamos apresentar falando em Brilho das Noivas. Está aqui o próprio Brilho Ei, tudo bom? Kívia Lopes, eu mesma. Até parece. Gente, estamos aqui com a Kívia Lopes para ouvir um pouquinho da história dela, aprender e vamos nos identificar, né? Porque eu acho que, gente, que tema maravilhoso. Conta um pouquinho dessa história pra gente, Kívia. Então, gente, é difícil falar sobre a gente, né? Do Como nada. É que você começa Fala- assim do nada. fala Conta sobre você. 20 de junho de 1980. É horrível. Eu falo com a Nayara assim, Nayara, o assunto eu já... Ela falou assim, para com isso. Não vou falar. Não, mas então, meu nome é Kívia Lopes. Eu hoje estou gestora da Brilho das Noivas, né? É uma empresa familiar, então é algo que eu já convivo desde criança mesmo. Eu uso muito essa frase. Meu irmão e eu brincávamos de pique-esconde no meio dos vestidos de noiva. Então eu vejo noiva desde criancinha. E eu tenho a minha formação, eu segui por uma outra carreira com a qual sempre me identifiquei, né? Gosto muito de exatas, amo estudar, fui para essa vertente. E há pouco tempo eu retornei, né? Eu retornei para a gestão da empresa. E como que foi essa transição? Porque eu lembro que você me falou que você era engenheiro, já tinha outra Isso. faculdade, fez especialização, né? Sim, fiz. Então, normalmente, a gente fica apegada. Muito. Né? Tipo assim, como que essa altura do campeonato, com 2 faculdades, às vezes nem 2, né? Uma faculdade, nossa, eu já tenho um diploma, estudei ele 4 anos, 5 anos. Como que eu vou decidir mudar tudo, né? Que Olha. coragem. Vou até comer um bolo para ouvir essa história. É assim, vou usar uma palavra que talvez até assuste um pouco, mas foi traumático, em certa medida. A gente Por quê? incentiva muito vocês, a Não, gente mas- gosta de incentivar. Mas nós conseguimos extrair muitas Barriga coisas não boas dos traumas, viu? Se a gente souber certeza. trabalhar com eles, né? Com certeza. O que acontece? Bastante caldo. Eu era muito resistente. Sempre fui muito resistente a assumir a empresa, por mais que eu goste bastante do que eu faço, amo o que eu faço hoje. E não também tem nada a ver. nada. E eu também amava o que eu fazia antes. Um pouco mais perto? Gente, eu gesticulo muito, eu me afasto, tá? Eu tenho esses assim mesmo, hábitos. bate no microfone. Vai rolar esse tipo de coisa. Mas assim, eu amava o que eu fazia também, mas eu sei fazer isso, o de hoje, né? Trabalhar com noiva, trabalhar com festa, entender o que o cliente precisa, isso tá em mim, sempre teve, eu sempre tive facilidade. Só que eu queria estudar, eu não queria trabalhar com comércio, né? Aí eu fui fazer faculdade, com 17 anos eu decidi que eu amava exatas, eu queria fazer matemática. Fiz um vestibular de matemática e não passei na federal que eu queria. Mas ganhei uma bolsa numa universidade muito boa para fazer engenharia. Falei, então vou lá tentar engenharia, né? Na cabeça de quem tem 17 anos são áreas afins, né?
Mas eu sempre fui... Tudo na minha igual. cabeça de 17 anos, sim. Mas eu fui querendo lecionar. Eu sempre gostei de ensinar, eu gosto de transmitir informação. Então, eu queria lecionar. Fiz a minha faculdade toda focada nisso. Eu vou terminar e vou ser professora. Eu fiz iniciação científica, aquela coisa de escrever artigo, né, e tal, publicar, congresso. Terminei, fiz uma especialização e logo na sequência da especialização já comecei a lecionar. Então, né, consegui o que era o meu intuito. E depois, na faculdade, eu comecei também a gerir curso de engenharia. Eu comecei a gerir uma engenharia, depois comecei a fazer gestão de outra engenharia. E depois o negócio foi crescendo. Então, assim, né? já caminhou, já tinha emprego, já... Já. Um caminho sólido. Nada deu errado ali pra você. Não, e era uma coisa que eu amava fazer. Aí depois saí da faculdade onde eu lecionava, tive outras oportunidades, comecei a dar cursos em áreas afins mais técnicas também de engenharia. Comecei a trabalhar em chão de fábrica mesmo, né, como supervisora de produção, só que eu não estava muito satisfeita com o meu resultado. Não era o trabalho, mas era o meu resultado. Eu não estava muito feliz com o que eu estava rendendo. E, paralelo a isso, a minha mãe estava cansada, já precisando parar, né? E a empresa lá... E a gente tem A empresa tem um valor afetivo, né? Porque é uma empresa familiar. Então, o nosso crescimento saiu dali, sabe? Então, eu não Sim. queria perder a Brilho. Aí eu falei com a minha mãe. Falei, ótimo, perfeito. Então, a senhora quer parar? A única pessoa que aceitou assumir fui eu. Falei, então, beleza. Então, dá aqui que eu vou cuidar. Vou pedir para sair do meu trabalho, que eu tentei levar em paralelo, não consegui. Falei, eu assumo, mas a senhora sai. Porque nós duas juntas a gente briga. Então, eu não quero brigar com a senhora. Então, a senhora se afasta, eu assumo, aí eu assumi. Aí, a transição foi aquilo. Nos primeiros meses, principalmente nos 6, 7 primeiros meses, eu ficava muito ansiosa. Eu tinha hora que eu me arrependia, aí tinha dia que eu chorava. E, assim, é só você dizer, olha, não vou mais trabalhar com isso. Aí, eu recebi umas 3 propostas de emprego. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E eram propostas boas, sabe? Eu falava, não, agora eu assumi, eu tenho que manter o meu caminho, né? E aí eu me joguei. Falei, se é pra fazer, eu vou fazer o meu melhor. Então... E Kívia, que interessante, né? Porque ela não vem de uma insatisfação e muda o caminho. Ela vem de um caminho estável, na qual ela possivelmente tem habilidades com gestão, estava vivendo aquilo e o caminho mudou, né? Ela pulou para algo que ela tinha vivência de infância, mas ela não tinha vivência, né, ali de gestão de empresa e tal. Mas me fala, porque agora você já caminhou, você já está lá dentro. O que queima no seu coração para estar nessa empresa, para continuar nessa mudança? Porque quem pulou de uma estabilidade, né, estava estável, pulou para algo que não conhecia, é fácil sair, tomar uma decisão e falar, não quero continuar, isso não é para minha vida, né? Mas o que você vê ali que fala assim, é isso, Vale a pena eu vale a permanecer. pena continuar? Vai parecer clichê, e não é. Eu amo o que eu faço. Eu de verdade gosto. Sempre gostei, mas é aquilo, eu não queria aceitar. Mas você gosta de quê? De ver a noiva feliz, Eu gosto sonho de realizado? encontrar o vestido da noiva. Eu gosto de cada atendimento, de conhecer a história das pessoas, de participar, porque é um momento muito importante, sabe? Então, eu gosto e eu amo desafio. Tudo parece um pouco clichê, mas sabe o que é você pegar uma empresa que estava indo ok, mas não estava indo da maneira como a gente esperava. E você E dá trouxe uma roupagem nova, né? E reformular a maneira como o mercado te vê e conseguir atingir outros públicos, entendeu? Eu realmente gosto disso. Aí eu gosto de ver aquele monstrinho aumentando e crescendo e, sei lá, e de repente a gente está numa passarela de um evento grande. Esse tipo de coisa me comove. É entendeu? gestão, né? Porque você tem habilidade para gestão e realização de sonhos, né? De ver a pessoa. E é interessante você falar assim, achar o vestido certo para a pessoa, né? Qual foi a história mais engraçada, assim, de noiva? Conta uma história engraçada, porque lidar com noiva, gente, não é fácil, né? Imagina cada história que não deve ter, assim. Cara, eu já tive várias. Eu já tive, noiva que casaria no sábado, casou no sábado, na sexta-feira, 3 horas da manhã, tava me mandando mensagem para trocar o vestido. E a gente troca em cima da hora. Eu já tive noiva que chegou de uma hora para outra. Eu já tive noiva que alugou, terminou o casamento, voltou, alugou de novo, terminou. E aí, nesse trajeto, 3 vezes até casar, e de fato casou.
Gente, eu não sei, história engraçada de noiva brigar com a mãe dentro da loja. Ai, não Nossa, sei, gente, isso já tive deve ser várias. Deve ser demais. Até né? o final eu vou tentar puxar aqui na memória uma bem engraçada. Até porque eu não posso ficar falando muito para não entregar o povo, né? É Mas verdade. tem assim. Cada atendimento, ô Natália, ele é muito particular, entendeu? Então, por exemplo, vou falar de uma. Hoje eu atendi 2 meninas, né? Antes de vir pra cá. Teve uma noiva que eu atendi hoje, que já era o 2º atendimento dela. Ela olhava pro espelho e ela falava, mas eu não sei o que tá faltando, mas eu não sei o que tá faltando. E aí você tem que tentar ler o jeito da pessoa. Ela foi fazendo, eu acho que é aqui. Aí eu entendi que o quê? Que ela queria uma coisa um pouco mais reta. Aí eu fiz um negocinho lá, pronto, ela ficou toda feliz da vida, entendeu? Então, eu acho que o que eu gosto é isso, é pegar essas nuances de cada uma. Aham. E aí resolver o problema. Qual que é o Aham. problema? Você tem que achar o vestido, então vamos resolver o seu problema. Vamos Olha que achar legal. esse vestido. Você junta lógica com afeto. Você Muito. observa? Muito. Porque ela trabalha bem com a lógica, porque vem do repertório dela de engenharia, né? E a parte que talvez ela ficou meio assim era a parte afetiva que ela encontrou agora, E né? eu acho que é exatamente isso. Nossa, Essa é uma- psicóloga maravilhosa. Eu acho que é exatamente E você isso. liberou, né? Essa parte afetiva. Desbloqueei uma parte que estava Aham. bloqueada, né? Sim. Que tem muito também na docência. É muito positivo quando você ensina Sim. e você vê o aluno te dar o feedback de que ele aprendeu. E às vezes quando eu encontro um ex-aluno, eu falo, nossa, professor, aquilo que você me ensinou, eu implementei e tal. Isso é muito satisfatório. Então, de certa forma, eu substituí um pelo outro. E eu acho que Né? essa carga emocional também com a empresa pode ter a ver com ser a empresa familiar, né? Onde você Sim. cresceu, onde você viu sua mãe trabalhando a vida toda e você pegar isso e reformular e levar para um nível, de repente, mais alto, de planejamentos. Um nível mais alto, falando de planejamentos, né? Que você estava falando sobre ir para um evento grande. São diferentes a forma de até pelo background mesmo, né? O que eu vivi é diferente do que ela viveu, né? Do que a minha mãe viveu. Então a nossa forma de gerir é diferente, né? Cada uma levou a empresa por um lado. Quando eu assumi, a empresa foi pegando muito o meu perfil, sabe, o meu jeito. E eu gosto disso. Eu sou abusada. Eu falo assim, eu quero ir pro desfile. Então, quando, por exemplo, a Flávia Firmino, do Evento Noivas, veio falar comigo, falando, olha, vamos pra lá, mas você quer fazer o quê? Você quer um stand? Eu falei, não, vou pra passarela. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Tem loja lá, tipo assim, muito... Entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, eu sou muito abusada, mas vambora. Fui pra passarela, entendeu? Eu tenho um pouco disso. Que talvez mamãe Porque não sua alma tinha. tá lá, né? Então você consegue com força. E eu me jogo. É extremamente cansativo, gente. Também não é positivo o tempo todo, tá? A gente se estressa muito, a gente se desgasta, você perde noite de sono, porque parece tudo muito bonito, né? Mas tem assim, seus desafios, você tá querendo tem os dizer, desafios. Todas as profissões têm os desafios, tem o lado positivo e o lado negativo, né? Mas traz a satisfação. Acho que você estando em algo que te traz satisfação e você aprender, Fernanda, a transicionar e enxergar sempre o copo meio cheio, Sim. sabe? Eu tô perdendo por um lado, mas o que eu tô ganhando em troca? Então vamos fazer disso daqui que eu tô ganhando uma coisa muito legal, uma coisa muito boa, né? E o que foi mais difícil para você na transição? O que foi mais difícil deixar para trás? O que te custou, te Sabe doeu? uma coisa que me doeu? Alguns comentários de amigos de profissão. Doeu. Deu bastante. Porque a impressão que eu tinha é que eu tava perdendo, que eu tava fracassando. Você está falando, em vários momentos eu fico me identificando assim. Por quê? Hoje eu trabalho na clínica veterinária do meu pai. Mas isso foi uma coisa que eu nunca quis na minha vida. Eu não sou veterinária, não fui para a área da saúde. Meu irmão é veterinário, minha outra irmã é médica. Natália e Ronald não foram para essa área. Médica, mas abandonei, porque isso Não. aqui só falou mais alto. Mas assim, nenhum de nós quis trabalhar com a clínica. Eu acho que tem muito a ver com o estresse do papai, sabe? Meu pai sempre trabalhou demais e não tem final de semana e muito dedicado. Então eu falava, eu quero criar, eu vou ser publicitária, eu quero ser arquiteta. Eu pensava em coisas nesse sentido, assim, né? Nunca clínica. E aí o caminho me jogou para a clínica. Eu falei, não, eu tinha uma ideia de profissão, tal, de caminho a seguir, estava nesse caminho. Mas aí vi meu pai precisando de mim. Falei, vou por 6 meses lá, vou ajudar meu pai a estruturar, também não sei nada de gestão, e volto para Vitória. Né? E tô lá até hoje. E assim, eu senti muito isso. Então, as pessoas chegam lá
no começo, isso me machucava muito, né? Como se a Nayara não deu certo, então tá aqui na recepção. Tipo, sabe, a Nayara tá recebendo os clientes. Isso me machucava demais. Amigos dos meus irmãos chegavam lá, por exemplo, e me davam dica do que eu posso fazer para me ajudar financeiramente, sabe? Isso, Gente, ousada essa pessoa. É verdade, é como Mentira. se eu realmente tivesse fracassado. E aí, durante isso me parou, me machucou, né, durante um tempo. Machuca. E aí depois eu falava, cara, eu sei o que eu quero para a clínica. Hoje em dia é a minha vida profissional, é aquilo lá. Não, e a Nayara, o que a Nayara fez naquela clínica, minha filha, não tá escrito, né? É outra clínica depois que ela entrou. É igual você deu uma repaginada, né? Eu mudei. É porque você chega com ideia, seu coração tá ali, você conseguiu observar de fora qual que é a necessidade daquilo, né? O que precisa mudar. A gente entende algumas técnicas, né? Quando, por exemplo, eu comecei a buscar o estudo vamos dizer assim, de uma forma mais sistemática, estudar gestão, entender coisas que eu não conhecia. Gente, eu peguei uma empresa para administrar e eu não sabia administrar uma empresa. Eu sabia gerir um curso de engenharia, eu não sabia gerir uma empresa. Então, assim, eu fui aprendendo também, eu tomei porrada pra caramba, tá? Mas, assim, não desisti. E você vai entendendo que você precisa desenhar muito bem qual é a persona que você busca atender, o que você precisa apresentar para os seus clientes, a forma como você vai conduzi-los. Então, eu fui estudando e adaptando. Então, eu criei muito uma metodologia bem própria, principalmente no atendimento de noiva, né? Mas, assim, eu entendo e eu me senti exatamente como você. Quando chegava uma pessoa que me conhecia a Kiva engenheira, digamos assim, que às vezes chegava e falava assim, você tá aqui, né? Pô, eu ouvi de uma pessoa que eu tenho um respeito absurdo, uma pessoa, assim, não vou dizer quem é, mas enfim, eu tenho um respeito absurdo por ela, pela pessoa que ela é, pela história de profissão dela. E essa pessoa chegou pra mim, logo quando eu assumi a loja, eu mandei uma mensagem, falei, ei, eu decidi que eu vou cuidar da empresa da minha mãe e tal. E eu tava feliz, eu queria compartilhar. E ela falou assim pra mim, eu tenho certeza que vai dar certo, mas eu esperava mais de você ia conseguir coisa muito melhor. E eu sei que ela não falou com maldade. Eu sei que o que ela quis dizer, não, mas você pode, de repente, conseguir outras coisas. Ela tava tentando me jogar pra cima. Por que você vai se enfiar numa empresa que você vai ter que reconstruir e tal? Enfim, você pode mais do que isso. Aí eu falei, cara, aquilo me machucou, gente, de uma forma. E comentários de pessoas próximas da área da engenharia. Por exemplo, assim, de onde eu me formei em Campos, né? Amigos de Campos. Falar, por que você não vem pra cá? Pra você trabalhar aqui? Eu falava, gente, mas eu vou fazer isso aqui dar certo. Aí aquilo começou a virar uma coisa meio que assim, agora eu vou fazer isso aqui dar certo. Eu tenho que fazer. Eu tenho a questão de honra, entendeu? E assim, isso, desculpa, isso parou de me incomodar, esse tipo de comentário, quando eu realmente tive convicção do que eu queria fazer. Porque no começo era meio que, vou só ajudar aqui e vou voltar. Então eu sempre falava, não, mas eu queria provar para as pessoas, né, que aquilo ali não era o que eu tinha escolhido, eu estava ali só para ajudar meu pai e tal. Muita gente perguntava, mas você ainda vai fazer veterinária? Por que não fez veterinária? Enfim, umas coisas meio assim. Hoje em dia, isso não me machuca. Se a pessoa acha que eu tô ali, qualquer coisa, isso não me machuca, porque eu sei onde eu quero levar a clínica, eu sei o que eu estou fazendo ali. Muito determinada, né? Cara, você achou seu caminho. Gente, Nayara é minha ídola desde que eu sou criança, né? Tipo assim, ela usava as roupas que eu queria usar. Olha só. Aí uma vez Nayara, nada a ver, vou falar um negócio que nada a ver. Nayara entrou na adolescência e começou a xingar. Aí ela falava assim, eu não gosto de repetir xingamentos, mas ela falava assim, o que você fala? Ela falava, tipo, ela falava uma palavra... Ai, gente, B12 pra grávida, gente. Tá sem memória. Não, eu lembro, é porque eu não gosto de falar. Ela falava um palavrão, ela batia a mão e falava, poxa, só que não é poxa. Poxa. Aí eu achava aquilo... Máximo. Aí eu, uma vez no mercado, eu vi que tinha pessoas na prateleira do iogurte. Aí eu... Poxa, não é isso que eu quero. Aí não podia ter pessoas reunidas que eu ficava... E eu me sentia muito adulta, maravilhosa igual a Nayara. Mas voltando para o podcast, gente. Continuando a caminhada do podcast, sabe? E recomeçar não é só em carreira, né? Porque a gente associa muito o recomeço com a carreira. Sim. Mas também tem essa parte, né, da carreira, que é o que...
move muita gente, né? Que ocupa muita parte. Mas eu penso, assim, em recomeçar. Quando eu penso, assim, né? Trago pra mim, eu vejo de relacionamento, por exemplo. Então, eu lembro que eu comecei a namorar, né? O pai da Alice muito cedo. E sempre foi maravilhoso. Assim, eu namorei ele há anos. A família dele eu amo. Ele, todo mundo. E eu não tinha assim, por que não continuar, né? Eu era muito nova, enfim. E ali eu peguei alguns pontos que eu falei assim, cara, eu não vou ser feliz nesse relacionamento. Mas aí você pensa assim, mas eu não conhecia outro padrão de relacionamento, sabe? Eu não conhecia. Aí eu falava assim, mas como que eu pensava assim, como que eu vou sair disso? Porque não era um problema. Você entende? Eu não tinha um problema assim, era estável também, fulano me bateu. Não vamos no extremo, né? Mas assim, fulano, não era uma coisa assim. Então eu pensava assim, e eu amava ele, tá? Eu terminei com ele amando ele, não era que eu não amava não. Mas eu pensava assim, cara, eu não vou conseguir levar isso pro resto da minha vida. Essas características eu não vou conseguir levar, eu não vou ser feliz. E aí eu tomei essa decisão, tipo assim, depois de anos de relacionamento. Tipo assim, já tinha me pedido em casamento, já tinha uma filha. A gente não tinha casado, né? Porque quando você casa, o assunto é outro, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Vamos deixar bem claro. Mas, assim, eu analisei uns pontos e eu falei assim, não dá pra mim, eu não vou ser... Agora eu tô feliz. Não vou casar, agora tá dando certo. Mas eu vou ter que abrir mão disso agora, porque senão como que eu vou lidar com isso? Então, assim, eu tive que recomeçar. E eu pensava, caramba, eu já tenho uma filha, né? E eu sou uma menina nova. Como que eu fazia? Eu já fazia faculdade. Comecei a namorar, eu acho, com 15 anos, mas nessa época eu já fazia faculdade. E eu falava, o que eu vou fazer, né? O que eu vou arrumar? Eu não conhecia. Então, assim, tomar essa decisão, eu tive que silenciar muito também o que as pessoas falavam, sabe? Sempre. Tipo assim, como que você vai deixar o pai da sua filha? Sim, como imagino. você vai, tipo assim, você nunca vai casar de novo. Gente, eu ouvi muito isso. Quem que vai querer uma menina com filho? Quem que vai? Eu ouvi muito isso. E eu falei assim, mas eu não posso me submeter a essa situação, assim, a isso, né? Porque simplesmente quem não vai querer? E eu falava assim, sim. Ok, quem eu? Isso só vai filtrar quem vai chegar perto de mim. Porque se uma pessoa não me quiser, porque eu não tenho filho, realmente eu que não quero essa pessoa, né? Tipo assim. Então, a gente pode recomeçar de várias formas, né? E a gente não pode se prender. É o que muitas vezes o que prende a gente é o pensamento do outro, o julgamento do outro. Isso te impede de viver aquilo que você realmente nasceu para viver, né? E tantas áreas da nossa vida que a gente precisa de recomeços, né? Coisas simples. E eu acho que recomeço requer muito autoconhecimento, sabia? Porque você se acostuma e fica estável demais, né? É mais fácil, É né? mais Você fácil. continuar do jeito que tá. Quando você não tem alternativa, a única alternativa é a mudança, o recomeço eu acho que é mais fácil nesse sentido da Exatamente. decisão. Porque você não tem um Mas plano B, né? Quando Tipo você assim. tem alternativa, isso é muito difícil. Às vezes a gente se encontra num buraco e vai cavando mais esse buraco. Nessa questão, por exemplo, profissional. Já fiz uma faculdade e eu vou abandonar isso tudo que eu fiz e você vai se afundando naquele buraco. O relacionamento é a mesma coisa. É, em tudo na vida, né? E a sensação de fracasso, ela acontece da mesma forma. Não sei se você também teve essa impressão. Tipo assim, eu tô fracassando nisso daqui. Mas se eu não sair agora, lá na frente, pode ser muito pior, né? E é muito difícil você provar. A gente não precisa provar, né? Mas assim, é muito difícil você lidar com essas opiniões. Sim. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Gente, mas é porque sim, porque é meu, né? Não é a vida de outra pessoa. Infelizmente, isso daí pesa mesmo. E pesa em tudo. Tudo, na carreira. Numa decisão pequena de visual, as pessoas te criticam, né? É uma coisa incrível isso. E assim, a Kívia é um verdadeiro exemplo da que a gente já conversou aqui em outros podcasts. O propósito encontrou ela, né? Ela decidiu viver e aí o propósito encontrou a Kívia. E o que eu acho mais interessante na vida é que nada é desperdiçado. O que ela aprendeu com a engenharia, eu tenho certeza, ela traz para a fase atual, né? Muito. Então, nada do que você estudou, do que você semeou na fase anterior é desperdiçado. Isso, de alguma forma, vai contribuir para o seu caminho. Kívia, mas
eu tenho uma curiosidade e uma pergunta. Manda aí. Você quer qual primeiro? Aqui não é menos. Não, uma curiosidade Fala, que eu amiga. tenho é Eu de tenho uma mercado. verdade e uma mentira Diga, pra te amiga. falar. Não, Que uma que você- curiosidade de mercado mesmo. Aham. Por quê? Gente, nós estamos entrando numa era tecnológica, de inteligência artificial, não é verdade? Qual é a tendência aí para as noivas? De tecnologia, entendeu? De aplicativo. Como que tá o mercado de O noivas, futuro a assim? Deus O pertence. futuro, Próxima assim. pergunta. De aplicativo, deixa Não eu sei, tentar qualquer- traduzir isso. Não, qualquer... Tipo Me ajuda assim, aí, amiga. no ela encontrar, como ela usa as ferramentas tecnológicas pra achar isso? Qualquer avanço, né, tecnológico, ou qualquer... O que Para que ajudar vem? nessa missão da noiva, né? O de que se que vem, encontrar. assim, no mercado? Tipo aquele Olha- armário das patricinhas de Beverly Hills que você passa assim. Então, isso eu acho que é bacana e funciona talvez para um pré-atendimento. Mas quando você está trabalhando com lúdico, com o sonho da pessoa, nada substitui. Para noiva, não substitui. Aham. Entendeu? É uma coisa que ela não consegue se visualizar de noiva, vamos supor, num aplicativo. Por mais que, por exemplo, hoje eu já uso algumas ferramentas simples. Eu peço para elas criarem pastas de inspirações. Eu tento visualizar tudo aquilo ali, construir o vestido delas, né? E desenhar e passar alguma coisa. Entendi. Mas para atendimento eu não consigo Esse visualizar. relacionamento ainda é o melhor, né? É, porque Sim. muitas vezes a noiva vem com uma ideia e ela chega na minha sala e muda totalmente a ideia. E muitas vezes não. Isso acontece com uma frequência... É raro, mas Sim. acontece com frequência, vamos dizer assim. Então, ela chega com uma inspiração. Ela viu uma menina que casou lá nos Estados Unidos, supondo ela, olha, eu quero casar assim. Aí eu olho pro vestido e olho pra ela... Amada, combina. Não dá. Sim. Às vezes não combina nem com a maneira como ela conversa. Gente, eu olho isso tudo. A maneira como a pessoa tá conversando comigo. A maneira como ela gesticula. Que tem gente... É único, entendeu? Então, tipo assim, eu aqui olhando pra vocês três, eu consigo mais ou menos imaginar o que eu mostraria pra cada uma, Ah, o que que entendeu? você mostraria Eu pra ia mim? falar essa pergunta, para! Pra eu renovar Eu ia meus falar. A gente tem que levar um pouco mais, mas assim, eu consigo identificar algumas coisas, entendeu? Então, assim, tem que estar lá na hora, eu tenho que olhar no olho dela, eu tenho que ver com que o olhinho dela brilha. A tecnologia sabe? ajuda em muita coisa, mas Ajuda tem muito. coisa, né? Você tá falando da realização de sonhos, Eu não tá falando de consigo uma coisa muito substituir. íntima. Não dá para substituir, mas a gente usa muitas ferramentas. Sim. Tipo um questionário que ela vai me respondendo, que eu tô montando agora, por exemplo, que já vai direcionar, então assim, já tem algumas coisas. A própria consultoria de imagem, né? Eu uso muita coisa da tecnologia. Mas eu ainda não consigo substituir, seria muito bom. Imagina, um aplicativo fazer tipo metade do meu trabalho, eu já chegava com quase tudo pronto. Mas o mercado, de maneira geral, ele está evoluindo bastante, né? A tecnologia, ela se movimenta numa velocidade Sim. absurda. Então, ele vai engolindo, de certa forma, alguns processos, sabe? Ele vai integrando processos que estão à Sim. frente, né? E é uma coisa que diferencia, por exemplo, a minha mãe de mim, quando a mamãe estava na gestão da empresa e quando eu assumo a gestão da empresa, porque eu lido um pouco melhor, por mais que eu seja ainda bem ruim com tecnologia, mas ainda consigo lidar um pouquinho melhor do que ela, Gente, né? pra mim, uma coisa assim, que faz muita diferença. Vou dar um exemplo. Não vou muito longe, não. Vou no meu casamento. Eu casei, vai fazer 7 anos de casado. Nessa época ainda era revista, assim. Tipo assim, você Aham. pegava... tinha as redes Sim. sociais, né? Mas não era comum, assim, você ver, por exemplo, um provador. Hoje em dia, eu acho que essa semana teve provador da Luísa lá, não Provador teve? no Instagram, você tá falando. Provador né? no Instagram. Teve. Quando você vê a pessoa vestida ali, com a roupa, com a forma, e ela movimentando, isso já dá uma visibilidade tão Sim. diferente, que você fala assim, caramba, aí a pessoa mostra atrás, mostra do lado. Gente, a tecnologia, ela já vai te ajudando tanto nisso, que na minha época... Sim. A minha época... Hoje em dia, Natália, os fornecedores nem fazem mais catálogo físico. O último que eu tenho na loja, acho que é de 2020. Eles nem fazem, é tudo digital. A noiva chega pra mim assim, se for uma menina, principalmente se for uma menina um pouco mais jovem, quando ela chega na minha sala, eu já falo, me mostra a pastinha do Pinterest. Aí ela já abre ali, já tem um monte. Entendeu? O nosso era revista, né, Nath? Aí Revista de noiva, você lembra? que O tinha meu várias negócio, revistas de eu peguei noiva. o meu vestido, assim, assim, eu nunca pensei no dia do meu casamento, nunca foi um sonho pra mim. Eu sempre pensei no
após, no meu marido, nos meus filhos, na minha casa. Mas o dia do meu casamento, eu nunca pensei que é casar de dia, de noite, vestido tal, vai servir. Nunca pensei em absolutamente nada. E aí eu tava vendo, assim, um dia um Instagram de uma mulher que morava na Califórnia, eu acho, sei lá onde ela morava. E aí eu vi um vestido, eu falei assim, legal, então é esse que eu quero. Printei e levei pra pessoa fazer o vestido, assim, pra mim. Mas, assim, não vi absolutamente nada. Ficou bem diferente, lógico. Assim, diferente do que na mulher, né? Mas a gente usou o mesmo padrão e tal. Mas se eu tivesse essas opções, acho meu vestido lindo, mas eu penso... É muito a minha, cara, assim. Natália, eu passei pela A mesma foto tava coisa, linda, mas Kívia. não era eu ali, né? Não era Você acredita? eu. Eu também passei pela mesma situação. Igualzinho que você está dizendo. E, inclusive, eu tenho vontade de renovar meus votos. Uma das questões é me sentir realizada nisso. É. Porque a mesma coisa, eu morava em Vitória, casei em Valadares, né, em Minas. Uhum. Então, às vezes eu ia final de semana, resolvia coisas do casamento, voltava para trabalhar. Montei o casamento assim. E aí, o meu vestido de noiva, eu fui numa revista, direitinho, mostrei, é assim. Na minha época aqui, era aquele estilo que subia. Tipo umas rendas, assim. Né? E aí, eu mostrei, Nossa, assim você que eu casou quero. muito tempo, né, amiga? Sim. 50 anos de Não, casado. Tristeza. Não dá brincando. tanto tempo, 18 não. anos, né? Tô implicando com você. 18 aninhos, né? Não é pouca coisa, Muito não. tempo, nossa Deus. Usava bastante Richelieu nessa Já tinha época. revista, amiga, não era jornal. Revista, amiga. Mostrei pra mulher. Não era Você vai aguentar esse jornal, bullying. não. A Era Natália Jovem, pegou Bia. revista na sua época. Amiga, mostrei revista Cartoon, chique da cartoon. época. Não, mostrei pra mulher. Tinha umas E revistas aí, legais. tipo, eu ia casar no sábado. Eu cheguei sexta-noite em Governador Valadares e sábado eu fui pegar meu vestido pra casar. Poxa, não era nada daquilo, gente. Tá aí uma coisa que eu não deixo. Eu casei sem véu. Que noiva Lívia. casa sem véu? Eu nem sabia que Ai, não. fiquei Eu muito casava triste. Hoje eu falo, cadê o véu na minha Mas cabeça? às vezes é meu falta Deus? de orientação. Porque, Natália, gente, o Que véu... mulher sonsa. Se eu tivesse no Brilho das Noites, tinha acontecido isso. Mulher A noiva que eu atendi hoje, botou ela, um véu eu não em- sei se eu quero colocar véu. Eu falei assim, se você Ué. tá na dúvida, coloca. Sabe por quê? Noiva é uma caracterização. Você tem elementos ali que E te por tornam que a Anja noiva. não falou isso pra mim? Então, aí é que é a diferença. E a Por que minha que eu fez falo nada que a a minha consultoria... Vou vender meu peixe, gente, Pode porque vender realmente mesmo, eu faço assim. Mas é isso, Eu preciso cara. de um horário marcado com a noiva, eu quero calma, eu quero tempo, eu quero que ela leve no máximo 2 pessoas Daqui a pra 3 ajudar, pra aninhos eu tô ninguém lá, ficar na cabeça dela. E eu consigo imaginar, olhando pra você, eu te imagino com uma coisa um pouco mais clássica, sem muito volume, um pouquinho mais comportada aqui, porque você me passa essa imagem. Exatamente. Entendeu? Aham. A Natália talvez uma coisa um pouquinho mais contemporânea, mas ela tem uns elementos de romântico, assim, Sim. entendeu? Mas aí Arrasou! Tá vendo, cara? Tem Mas que aí ser brilho a da Kívia, noiva, gente. Kívia. Mas não aí o que tem pra onde acontece? fugir. Isso é tudo. A gente vê desde um acessório que a noiva tá usando, a cor que você tá pintando a tua unha, o jeito como você se comporta, o estilo de roupa que você Não, agora eu tô veste. ficando mais revoltada que eu não casei Eu com também. véu. Não, assim, nunca me incomodou Eu fiquei tanto, não. revoltada Mas mais agora ainda. eu tô E muito revoltada. É a oportunidade que você tem de colocar um véu, de colocar uma coroa. Tem Pois noiva é. que tem o sonho da coroa. Eu não casaria de coroa, não gosto, Ah, eu não porque... gosto. Fala também muito não. mal, não, que eu casei. Você Não, eu não falo mal, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu sou da Eu mesma acho opinião. ótimo quem casa de cor. Eu acho ótimo casar de coroa. Ah, eu detesto. Se a pessoa gosta de coroa, casa. Se você tá na dúvida, coloca. Por quê? Porque você vai Mas se eu arrepender. queria o véu também, não pode não? Coroa e véu. Pode botar tudo. Olha só, moda Muito de bom. forma geral, moda é equilíbrio, Sim. certo? A moda de noiva, ela é equilíbrio. Você pode colocar todos os elementos, desde que você saiba dosá-los. Você vai me O que ajudar a não dá- dosar daqui a 3 anos, com 10 anos, que eu fui com o Fábio, Você 10 vai- anos, você vai eu vou deixar? casar? Claro que Então eu deixar. faço. Mas eu gosto disso, eu gosto de mostrar, entendeu? Eu preciso. Por exemplo, a noiva, meu sonho, eu quero casar de coroa, de véu, com renda, com brilho, não sei o quê. Aí eu vou conversando com ela. Que horário que é teu casamento? Como que é a 10 formatação? horas da manhã. Eu costumo Com brilho, fazer. com glitter, com Eu costumo véu. fazer muito essa pergunta. A noiva, quando tá muito perdida, eu falo assim: fecha teu olho. Quando você tá lá antes de dormir, que você sonha entrar na igreja, você tá como?
Aí eu tô com um véu. Falei assim, então você tem que usar o véu. Meu vestido é rodado. Então vamos colocar um vestido rodado. Mas você vai casar 10 horas da manhã no campo. Então vamos colocar um vestido rodado com véu, mas vamos colocar uma renda com uma textura mais levinha? Não vamos colocar uma renda muito pesada? Vamos colocar um brilho mais sutil? Não vamos colocar aquele brilho sem pedraria, um brilho no tecido de levinho? Porque tem coisa que é sonho. Não tem como eu virar para uma menina e falar assim, olha, você não pode casar de brilho porque você vai casar de tarde. Tem lugar que faz isso, tá? Não combina. Eu falo assim, cara, não tem isso de não combina. É pra adaptar, né? Da melhor forma possível. Você tem que... A consultora não pode ter, entre aspas, preguiça de montar aquilo ali para cliente, entendeu? Você não pode limitar o sonho das pessoas. Cara, botou um véu em mim. Cara, o meu vestido foi o melhor. Por quê? No casamento... Eu sempre quis uma coisa muito intimista. Eu queria, na verdade, casar no jardim do meu pai. Lindo. Meu pai não tem um jardim. Ai, gente, aí complicou, ai. Aí não consegui realizar esse sonho. Tentei, assim... Não tem como. A gente fez... Não tem como defender nada. Não tem dá. como. Aí eu consegui até fazer reforma numa outra área da casa dele, mas não existia o jardim. Então, eu queria uma coisa muito assim, minha família é muito grande, mas eu queria a família muito próxima e tal. E o meu vestido, eu queria um vestido muito não clean, tem jardim. muito limpo, de linho, uma coisa muito, sabe? Eu queria uma coisa assim. Linho, um crepe, uma coisa assim. E aí... Eu arrumei meu casamento em 2 semanas, porque eu também não consigo fazer coisa a longo prazo. 2 semanas, quase pirei, meu marido também. E aí eu comprei o vestido. Isso na segunda temporada, primeiro episódio. E aí comprei o vestido, levei para uma pessoa fazer bainha, porque eu comprei o vestido pronto já. E simplesmente o meu sapato todo aparecia. Ela errou a bainha. E eu já estava numa vibe muito positiva, amiga. Aí eu falei assim, se esse vestido gente, deu merda... É porque não é para ser o meu vestido. Dei um pequeno ataque primeiro. Desapegou Fiquei ali, muito tranquilo com aquilo. E aí, na verdade, o meu sonho era casar com um vestido que a minha cunhada fizesse. Minha cunhada é estilista. Não deu 2 semanas. Ela falou, você vai me deixar doida. Como que você vai casar agora? Enfim, não conseguiu fazer meu vestido. Liguei para ela e falei assim, Amanda, meu sapato tá todo aparecendo. O que a gente vai fazer com esse vestido? Aí ela falou, não, vem, eu acho que não... Enfim, ela falou, vem aqui, que a gente vai dar um jeito e tal. Falei com meu marido, tô indo lá, Amanda, vai ter uma solução e se esse vestido der errado é porque não é esse vestido. Eu cheguei lá, simplesmente ela falou assim, Nayara, eu tenho um vestido aqui que eu fiz pra mim, mas que eu não sei porque eu errei as medidas. E aí não cabe em mim. Então prova, ele era todo branco, em linho. Prova que, não sei se você vai gostar porque é muito simples, né? Você imagina a noiva, muita coisa. É muito simples, mas, cara, eu provei. Simplesmente foi feito pra mim. Ai. E aí quando eu olhei o modelo, eu tinha um print de um vestido praticamente igual, só que o que eu tinha era de 2 alças e o que eu casei era de 1 alça só. E aí meu vestido assim, aí eu falo, na verdade meu vestido foi encomendado por Deus, né? E existem muitas histórias assim, sabia? E aquilo que você falou, simples, mas o simples depende de quem veste também. Porque se ele era perfeito para você, você vai transparecer aquilo. Você vai mostrar essa luz, essa coisa para quem tá te vendo de noiva. Entendeu? Tem isso também, das pessoas querem dizer, mas tá muito simples. Não, às vezes não tá. Nossa, às todo mundo vezes queria mandar na forma como ia ser meu casamento, que era eu falo diferente. que eu tô noiva, né? Eu falo que se eu casar de noiva, assim, fizer vestidão e tudo mais, que eu ainda não sei como eu vou fazer, não quero pensar nisso agora. Fecha o seu olho. Não, eu tenho o desenho já do meu vestido se eu for casar de noiva. Eu vou decepcionar todo mundo. Eu vou decepcionar todo mundo. As pessoas vão esperar uma coisa o meu vestido não me encontrou, Natália. E nem o véu te encontrou, né? Então, Como foi com a nossa votos. amiga. Eu vou fazer 10 anos. Votos. Não, É uma mas eu já falei grande com o Fabrício, solução que as noivas estão usando, renovar votos. Eu falei assim, 7 aninhos atrás, amada, eu me conformei. Vamos casar do jeito, amém. Agora, amado, 10 anos de casado, prepara Prepara o bolso, Fabrício. O Copacabana Palace. Alô, é do Copacabana Palace. E eu vou casar com o véu. Essa mulher vai botar um véu de 8 metros. Ela vai chegar lá na frente, o véu tá arrastando eu aqui vou atrás aqui, ainda. o véu vai dar lá. E ali, aquele que João levanta. E Maria com os atrás, jogando pétalas. Não importa. Cara, se for Tô ter um sonho chocada. de verdade, assim, se isso for importante pra você, só faz, entendeu? E Kívia, nossa consultora. E não se limite pelo que as pessoas te dizem.
Entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado pra botar limite no sonho dos outros, cara. Não Vou é falar uma isso coisa pra que se Fabrício, não prende. bota limite no meu sonho não, meu filho. Você é Mas não muito existe cuidado Mas a isso. questão é a gente não deixar o limite chegar até a gente, porque as Isso. pessoas vão falar. Em A tudo. gente já falou isso várias vezes aqui. E Na é por uma transição questão, de muitas vezes, de carreira. zelo. E assim, é deixar isso não te parar. Tomar, assim, muito cuidado, principalmente com as pessoas que você deixa se aproximar de você nesses momentos decisivos, entendeu? Que seja, por exemplo, voltando para essa coisa da transição. Quando eu fiz essa mudança drástica de carreira na minha vida, que foi uma oportunidade, é lógico, foi uma série de coisas, né? Eu enxerguei uma oportunidade boa ali. Mas, assim, teve pessoas que foram contra, entendeu? É você não deixar as pessoas que querem limitar as suas decisões chegarem muito perto de você a ponto de te influenciarem verdadeiramente, entendeu? É você colocar aqui, ó, e segue o teu caminho, sabe? E eu acho que quando a gente tá falando de casamento, quando a gente tá falando de família, as pessoas gostam muito de medir a tua vida pela própria régua, sabe? É, E porque é- o e que a é, mesma é o que coisa. elas conhecem, é o padrão de vida E delas. muitas vezes não é por maldade. Às vezes é até na intenção de te ajudar. Mas eles vão fazer e fazem isso e podam o sonho das pessoas. E o deixa eu tempo falar, a inteiro. gente E faz eu arrumo também com os cada outros briga sem pra perceber. defender. Fazemos. Você tem que se cuidar muito, se policiar muito pra não ultrapassar esse limite, sabe? É o que ela falou, é o autoconhecimento. E é muito difícil você se conhecer. E às vezes você nem gosta. Às vezes a gente começa a se conhecer e fica, putz, Porque dá trabalho, eu né? gostava mais quando eu não sabia. Porque dá trabalho. Dá trabalho. O autoconhecimento dá muito E trabalho. Kívia, qual o seu maior sonho hoje com Brilho de Noivas? Com relação à empresa, acho que eu sonho com a empresa Aposentar. crescendo. Não aguento mais. tô louca. Isso. Sonho encontrar mais uma pessoa que faça o que eu faço pra eu ficar em casa, tomando meus drinks. Uma vez uma menina que trabalhava comigo falou assim, nossa, eu te imagino no fim de semana, assim, deitada na beira da piscina. Eu falei, que piscina, garota? É igual Nayara, quero casar no jardim do meu pai. Que jardim. Que jardim, que piscina. Eu moro num apartamento pequeno pra caramba. Não tem nem uma banheira, tem lugar pra botar uma bacia dentro. Eu não te vejo assim, não. Te acho tão estilosa, eu te vejo fora do país. Então, você sabe que... Começou, Você sabe que antes de eu assumir, de eu assumir de fato a empresa, eu tava com a passagem comprada pra sair do país. Essa parte geralmente eu não conto, eu tava com a passagem comprada. Eita. Eu ia mesmo, porque é uma coisa que eu amo. Eu gosto de conhecer culturas e tudo mais. Eu falo inglês relativamente bem, então eu queria exercitar isso também, entendeu? Aposto que foi no Wizard. Não, mas eu vejo como marca também. Menina, aprendi assistindo Friends. Que eu fiz até um curso, mas eu assisti muito. Mas se tivesse feito na Wizard, não precisava de Friends. Talvez, mas não tinha grana na época, né? Pra gente estudar de verdade. Temos A vários gente tinha que pacotes ser na muito, Wizard. Mas hoje é super acessível. Eu super acho. Hoje é acessível. super acessível. Mas aqui, abrindo um parêntese sobre isso, eu acho extremamente relevante todo mundo aprender, tá? Sim. Colocar mesmo a criança para aprender, porque principalmente hoje o mundo está muito tecnológico, está muito globalizado. Então é bem relevante você aprender inglês, é a língua universal, não tem jeito. Sim. Tá? Mas E eu- vou falar, eu achei que eu falava. Quando eu saí do país, eu vi que eu não falo. Eu preciso estudar mais. Pois eu fiz Vou lá pra Wizard. Vou Achei que estudar um não pouquinho falava. Fui pra Londres, meu filho. Falei que é uma beleza. Arrasou. Mas sabe, Pouco Arrasou. tempo, tá? De Que o- curso. Mas eu usei as frases assim, ó. Me virei em O tudo. pessoal lá é muito What's your educado. name, Nayara? Nayara. Na lata. Falava tudo sem gaguejar. Eles são muito bons. Eu só fui no aeroporto lá, né? Nem entrei. Mas no aeroporto me trataram muito bem Aonde? agora. O que vocês estão? Londres. Me perdi. Londres. Ela falou que ela foi pra Londres? Não, eu cheguei, eu tava falando da Wizard, falei tudo, aí vocês eles me trataram muito bem. Cheguei no aeroporto, eu Em falei, Londres. "What? No Wizard?" Não, é porque eu passei. Eu fui pra... Voltando aquele negócio que eu sou meio abusada, eu queria conhecer em loco essa coisa de grandes eventos fashionistas de noiva. Aí o que eu fiz? De uma hora pra outra, resolvi que eu ia pra Barcelona. Aí eu fui no Barcelona Bridal Fashion Week 2022. Aí eu passei pelo aeroporto de Londres. E eles são muito educados, de fato, viu? Falam, assim, com muita cordialidade com a gente. Só não pode falar water. Se você falar water, butter, eles E brigam. noiva é noiva em Eles qualquer lugar do Eles não me mundo. deram água, enquanto Noiva é eu não noiva em falei qualquer lugar do water. mundo. Presta atenção no Se que eu eu não tô falar perguntando. water, tá? Desculpa. May I have a bottle of water? É. Eles vão olhar pra você assim, oi? Eu Noiva é pedi noiva. water, aí a mulher atendeu e falou assim, aí eu, water, aí ela, eu não tô falando inglês? Falei, Fabrício,
Aí Fabrício, vota. Vota. Aí eu vota. A mulher. Noiva é noiva em qualquer lugar do mundo? É. Claro, Sonhadora. É. claro, sonha com ser humano é igual, vestido. garota. Ser humano. Eu tô perguntando pra ela. Eu tô foi te em respondendo, Barcelona. você tá me perguntando, eu já tô respondendo. Ser humano. Ser humano Em é ser qualquer humano. lugar do mundo. Elas são iguais. Eu já assessorei uma pessoa próxima via chamada de vídeo, Sim. mas ela é grega, mas ela mora na Alemanha. Como noiva, assim. Já dei uns pitacos, fui ajudando a encontrar noiva em qualquer lugar do mundo. Não tem como, sempre igual. Gente, moral da história, não deixa o medo te parar. Não deixe. Porque o medo ele vai vir no seu coração, mas não deixe ele impedir que você avance e viva aquilo que Deus te criou para viver. Vamos pegar agora o exemplo de Débora. Débora era uma mulher dona de casa, cuidava dos seus filhos, do seu marido, e aí ela precisou ir para a guerra. Pensa que mudança de vida Débora não teve que enfrentar. Enquanto as amigas delas estavam ali cozinhando, cuidando dos filhos, Débora foi para a guerra junto com o exército e fez história. Não tenha medo. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar e você vai fazer história também. Muito obrigada Obrigada, pela sua gente. presença, Foi um por ter prazer conhecer compartilhado com a vocês. gente. Muito obrigada, meninas, e até a próxima.